Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos ver a continuação da história de Jesus. Nós vimos semana passada que Jesus falava com as pessoas daquele tempo através de histórias e elas chamavam parábolas. Vocês lembram? Semana passada a gente estudou sobre a parábola da ovelha perdida, né? Quando Jesus ensinou que o pastor de ovelhas, se ele percebe que tem uma ovelha desaparecida, ele larga todas as que estão lá e vai em busca da perdida, como Deus faz com a gente. Um perdido é muito importante para que o Senhor resgate, né? Mas a história de hoje é a continuação daquele período. Depois que Jesus ficou muitos dias e passou muito tempo andando de cidade em cidade, ensinando as pessoas através das parábolas, ele começou a ir em direção a Jerusalém. Ele foi em direção a Jerusalém porque estava perto da comemoração da Páscoa. E aí, vamos ver depois? Agora nós vamos para o versículo de hoje. O versículo de hoje está em Lucas 19:38, que diz assim: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Por que será que a gente falou esse versículo? Ele faz parte da história de hoje. Muito bem, na história de hoje nós vamos ver que depois que Jesus começou a andar pelas cidades, indo em direção a Jerusalém, os discípulos perguntaram para ele: como que nós vamos entrar em Jerusalém? Então Jesus chamou 2 dos seus discípulos e falou assim para eles: eu tenho uma incumbência para vocês, eu tenho um serviço para vocês. Eu quero que vocês vão até Jerusalém e vocês, quando chegarem lá, vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, a mamãe e o filhinho. E eu quero que vocês peguem esse jumentinho e tragam para mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês vão falar: o Senhor precisa deles. E eles fizeram assim. Os 2 discípulos que Jesus chamou foram até a cidade de Jerusalém e lá eles encontraram mesmo uma jumenta com o seu jumentinho. E eles chegaram lá perto do jumentinho, ele estava amarrado. Jesus tinha falado para eles desamarrarem o jumentinho para levar para ele. Eles desamarraram o jumentinho e começaram a levar lá para Jesus. Mas aí o dono do jumentinho chegou e falou: o que vocês estão fazendo? Aí eles obedeceram a Jesus e disseram: o Senhor precisa deles. E assim o dono deixou e eles levaram o jumentinho lá para Jesus. Quando eles chegaram lá, Jesus subiu em cima do jumentinho e falou: agora nós vamos em direção a Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Jesus e todos os seus discípulos foram com eles em direção a Jerusalém. E conforme eles iam chegando perto, as multidões iam se aproximando e muita gente chegou perto para acompanhar Jesus. E sabe o que aquelas pessoas começaram a fazer? Aquelas pessoas começaram a usar folhas de árvores. E conforme Jesus ia passando, eles iam gritando e louvando o nome do Senhor com aquelas folhas de árvores e colocaram as folhas no chão para Jesus caminhar. E conforme eles iam passando, eles falavam o que o versículo nos ensinou hoje. Eles falavam assim: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Mas aí, alguns fariseus, ouvindo aquilo que estava acontecendo, falaram assim para Jesus: Mestre, repreenda seus seguidores por estarem dizendo essas coisas. E sabe o que Jesus disse? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava ensinando para eles que ele era o Messias, o Rei, e que ele deveria ser recebido daquela forma, e todas as pessoas deviam anunciar que ele estava chegando, que o Messias prometido tinha chegado, que era Jesus. Sabe, crianças,
Hoje nós temos que fazer como aquelas pessoas fizeram. Nós temos que anunciar a Jesus para todas as pessoas. Esse mandamento de Jesus, essas palavras de Jesus servem para a gente também. Então, vocês não podem deixar de falar para todas as pessoas que vocês conhecem que Jesus é o Messias prometido, aquele que Deus chamou para perdoar os nossos pecados. Tá bom, crianças? Por enquanto, vocês vão fazer os devocionais dessa semana e vão aprender como vocês podem falar para as pessoas que Jesus é o Messias prometido e que palavras a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso, tá bom? Semana que vem nós vamos aprender o que aconteceu quando Jesus chegou lá em Jerusalém, ok? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!